Bom dia, eu me chamo Priscila Andrade, eu fui criada, né, nascida no Maranhão, mas criada, né, passei a vida toda em Belém do Pará e nos últimos 6 anos eu estou trabalhando na Universidade Federal Rural da Amazônia, no sudeste do Pará, Parauapebas. E então, a minha primeira formação, eu sou formada em Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado do Pará. O meu mestrado é em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Pará. E o doutorado é na área de Fisiologia e Bioquímica da Produção Vegetal, na Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia, com sanduíche na Universidade Federal de Viçosa. Então, eu tenho trabalhado, né, desde a graduação com a mandioca, então, inicialmente, com a cultura, né? Comecei pela Embrapa, pelo meu trabalho de conclusão de curso, desenvolvendo um cereal matinal à base de mandioca, saborizado com canela. Por quê? Porque mandioca é a nossa base alimentar do Pará, né? Então, desde lá, 2009, né? A gente tem percebido a necessidade de trabalhar a cultura da mandioca. Então, pelo Nordeste do Pará, percebemos na época, né, a questão da produção da mandioca, algumas casas produzindo, mas ao longo do estudo a gente vem percebendo que essa produção ela vinha caindo, vinha sendo substituído por outras culturas, e é por isso que a gente tem percebido a questão do preço elevado, né? E recentemente, né, agora nesses últimos anos, 5 anos para cá, a gente tem percebido um apelo nutricional muito grande com relação à mandioca. Por quê? Porque o seu amido ele é baixo em glúten, né, em teor de glúten, e o glúten ele tem, né, ultimamente, né, tem várias pessoas têm sido diagnosticadas com a questão da intolerância ao glúten. E são vários os fatores que levam a isso, né? A questão da intolerância ao glúten. E então, a mandioca, mais uma vez, nós temos essa necessidade de produzir, de desenvolver, de trabalhar novos produtos. E pelo sudeste do Pará, né, esses últimos 5 anos, nós temos percebido que nós temos uma demanda para consumo de mandioca muito elevada, com essa questão nutricional, a questão também, né, das casas noturnas, dos restaurantes, eles já têm inserido a mandioca, né, como acompanhamento culinário, nos churrascos, nos pratos. Então, nós temos percebido um mercado, uma movimentação grande. Sul e Sudeste do Pará consome muita mandioca e, por incrível que pareça, nós não temos produção muito elevada nessa região. Então, a necessidade ela é real, ela é grande, de se incentivar a produção, né, de mandioca, de consumo, a questão dos alimentos saudáveis, né, a questão de redução de glúten, pessoas que fazem tratamentos necessitam reduzir o teor de glúten. Então, nós temos essa necessidade de estar produzindo e de estar incentivando a cadeia produtiva. E isso, inclusive, eu vivo, né, essa experiência de restrição alimentar. O meu filho, ele nasceu extremamente com restrição alimentar, então eu passo a maior parte da minha vida correndo para conseguir montar, balancear a dieta dele, e uma das primeiras restrições que ele apresentou foi a intolerância ao glúten, foi a intolerância à lactose. Então, assim, é uma corrida mesmo que a gente tem para suprir a necessidade. Então, muito por essa escassez de produtos à base de amido que não tenha glúten, de alimentos que não tenham glúten, a gente precisa estar fazendo reposições na dieta, e isso não é uma alternativa extremamente acessível. Tem que estar fazendo reposições de enzimas. Então, eu tenho vivido, como eu tenho acompanhado muitas mães de crianças autistas, né, esse mundo dentro do nosso mundo,
E então a gente tem percebido essa corrida pela dieta. Por quê? Porque os fármacos que são administrados, né, para o tratamento das comorbidades em paralelo aos autistas, né, que eles têm o autismo, mas também tem outras comorbidades, a gente tem percebido que esses alimentos que são alergênicos, né, alimentos que sejam ricos em glúten, que sejam ricos em lactose, e soja. Então, esses alimentos, eles têm aí uma reação com os fármacos que são administrados. Então, a primeira recomendação que nós temos quando nós iniciamos um tratamento integrativo e ortomolecular é a questão da retirada desses alimentos para quê? Para que o fármaco, ele venha, os fármacos, né, eles venham a agir e a criança ela venha a se desenvolver. Tá? Então, a primeira recomendação, né, no início da nossa jornada foi essa. E aí começa a luta para conseguir alimentar as crianças. Então, a necessidade é uma necessidade de saúde pública, a necessidade de se expandir essa produção dessa mandioca, a conscientização, a questão da política pública, orientação à produção, substituição do amido também, né, a informação ela precisa estar muito visível nos rótulos nutricionais. A gente percebe que vem muito pequeno, falando traços de soja, traços de amido, de glúten, de lactose. Isso precisa ser mais visível, mais orientado, explicativo. Porque justamente nós já temos essa necessidade de mercado, nós já temos esse apelo, ele está aí todos os dias. E a gente precisa fazer essa orientação tanto da área agronômica, quanto da área da nutrição, quanto na área da saúde. E o nosso solo paraense, ele é um solo com aptidão agrícola para a mandioca, nós temos um solo maravilhoso com aptidão agrícola, nós temos a Embrapa, que trabalha bastante em prol dessa produção, nós temos as assistências técnicas, né, as ATEs, temos a Universidade Rural da Amazônia, a Universidade Federal do Pará. Então, a gente precisa aí de política pública, esclarecimento da população, que é o que está acontecendo, né, através da informação, da comunicação, e para expandir essa cadeia. E no sul e sudeste do Pará, de fato, nós não temos produção de mandioca. Não temos. Eu estou há 6 anos no sudeste do Pará, tenho trabalhado bastante a cultura, eu procuro produtores, quando eu encontro um pequeno produtor de mandioca, nós da universidade saímos correndo para incentivar, para colaborar, para pedir para ele não deixar de produzir mandioca. Então, nós temos as culturas de interesse agronômico, com certeza, mas essa é uma cultura necessária, uma cultura que nós estamos precisando, questão de saúde. Então, no momento, ela começa a despontar como prioridade. E a gente precisa fazer essa orientação, essa divulgação, a importância dessa cadeia. Então, o que eu percebi antes dos 6 anos, quando eu saí do sul e sudeste do Pará, do nordeste do Pará, na região aí de Belém, nós já tínhamos uma produção bem pequena, sendo reduzida, e aí outras culturas estavam sendo implementadas, e aí nós tínhamos percebido isso, e quando eu cheguei no sul do Pará, eu não vejo produção. Eu vejo produção de gado, eu vejo produção de soja, mas o olhar para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, nós não temos aí um olhar intensificado, uma motivação do pequeno produtor. Então, precisamos, sim, incentivar políticas para que isso aconteça, a importância da produção. E aí a gente tem percebido isso, os mercados, de fato, isso que o pesquisador falou, é verdade no dia a dia que a gente vai. E a Universidade Federal Rural da Amazônia ela tem disponibilizado cursos, né, na área rural, no sul, no sudeste do Pará, no norte e nordeste do Pará, em todo. Então, nós, professores, estamos tendo a oportunidade de visitar cada município, de vivenciar
o dia a dia desses municípios através desses cursos de nível superior, que é o único curso do município. Então, assim, um curso ofertado pela Universidade Federal é um evento social numa cidade pequena em que as pessoas não têm oportunidade de sair. E aí a gente percebe que a população está desacreditada da agricultura familiar. Está todo mundo preocupado com as grandes culturas e está esquecendo, e cada vez mais o produto vem encarecendo no mercado, vem sumindo, vem ficando cara a nossa cultura, e isso não é só no Pará. Quando a gente sai, a gente já percebe que o Nordeste ele já é extremamente contagiado pela farinha, pela goma. O Sul, o Sudeste, a goma no supermercado já pronta, em todos os supermercados de diferentes marcas, as gomas já prontas só para colocar, com a praticidade de se colocar e preparar e sair, e a praticidade, a versatilidade. Então a gente percebe a real necessidade e a falta de política pública para isso. Então, o primeiro produto, né, mais acessível aos pequenos produtores, porque nós começamos pelo pequeno produtor, né, e a gente percebe que é uma necessidade do pequeno produtor paraense, é a mandioca minimamente processada, tá? Pela questão da baixo investimento em tecnologia, né, e a questão do preço, o acesso, a gente já percebe o consumo, né, da mandioca, principalmente no sul e sudeste do Pará, acompanhamento nos pratos culinários, né, a mandioca jale e outra, vida de prateleira. Uma raiz aí que é colhida, que não dura aí uma semana, quando a gente transforma numa minimamente processada, nós temos aí uma vida de prateleira estendida há meses. E isso já é um salto para a cadeia, para a comercialização. Já começa a sair de um município para o outro, começa a sair de um estado para o outro. E aí a gente já tem aí um grande avanço. Nós temos também a questão da goma, né, que nós já encontramos ela no supermercado, já pronta também, com a questão das boas práticas, porque não só a questão do consumo, nós temos também a segurança alimentar. Então, eu preciso de um produto que tenha um selo de inspeção municipal, estadual, federal, que ele tenha a implementação das boas práticas, porque eu preciso de segurança alimentar. Se eu estou mudando o meu hábito alimentar, eu preciso que esse alimento seja seguro. Então, são vários fatores aí. Mas aí, o que acontece? O que nós visualizamos? A minimamente processada para curto prazo, a questão das gomas comercializadas com a aplicação das boas práticas e os selos, né? E nós visualizamos também a questão, nós também vemos aí a questão dos pratos gourmets, tá? As crianças, elas querem comer doces, elas querem comer o brigadeiro, o beijinho, o cajuzinho, mas as crianças são intolerantes. E aí, o que acontece? A substituição do leite pelo amido de mandioca é maravilhoso. O bolo, a mistura para bolo, a gente já tem aí, né? Uma mistura para bolo de macaxeira, mas só que ela tem uma certa quantidade de trigo. Então, a tecnologia ela precisa ser trabalhada para desenvolver esses produtos que não tenha glúten. O apelo do glúten ele precisa estar em evidência. Adição nos produtos, em vez de substituir amido de milho, amido de trigo, que seja substituída pelo amido de mandioca. Tá? Então, são muitos preparos alimentares que temos a questão do amido. Ontem eu estava em um seminário, né, dos alunos de farmácia, e nós estávamos debatendo sobre justamente isso. Os recipientes fármacos, eles têm amido, né, no seu recipiente, só que o amido que tem no recipiente, ele é de trigo e ele é de milho. E a gente já tem efeitos adversos e a necessidade de substituir pelo amido de mandioca. Então, nós temos aí vários produtos que podem ser desenvolvidos, substituídos. Tucupi, a gente percebe que pessoas de várias regiões, elas
têm curiosidade, elas têm essa divulgação, né, na mídia, mas aí é complicado a gente exportar tucupi, litros e litros de tucupi, pesado, peso, transporte, e então a gente precisa aí também desenvolver o tucupi desidratado, o tucupi concentrado, justamente para a gente conseguir sair. Isso também aumenta a vida de prateleira do produto, porque tucupi é extremamente líquido, então é complicado a gente estar comercializando muito líquido, muito peso, muito volume. E aí, quando a gente concentra, a gente desidrata, a gente exporta melhor, comercializa melhor. Então, é um outro apelo que nós temos aí, tá? É o desses doces, é o desenvolvimento desse tucupi, é o desenvolvimento dessa goma. A cadeia de mandioca, ela só tem a crescer. A gente aproveita tudo, tudo da mandioca se aproveita, não se desperdiça nada de uma produção de mandioca. As cascas podem servir para ração, podem servir para adubo do solo, as manivas, as folhas, ou a maniva também, a gente pode trabalhar também a questão da maniva um pouco mais concentrada, mais desidratada, para ela também ser comercializada em pequenos volumes. Então, assim, são muitas as alternativas, muitos os produtos que podem ser desenvolvidos com essa cadeia. Ela é uma cadeia riquíssima, que só tem a crescer. Isso, a segurança alimentar, né? Claro, nós é uma obrigação, né? De todo produtor, de toda a agroindústria, indústria, ela está no topo da cadeia, né? Então, eu sempre falo para o pequeno produtor que ele não precisa de muita tecnologia, ele não precisa de mega, ultra equipamentos, mas que as boas práticas, eles conseguem, implementando as boas práticas, eles conseguem obter um produto de qualidade. Então, a orientação, o assistencialismo, aí entra a questão da política pública, porque a universidade não tem como estar 24 horas fazendo controle de qualidade no pequeno produtor, na agroindústria, né? E aí entra a questão da política pública, dos órgãos fiscalizadores. Em muitos casos, nós detectamos que o pequeno produtor é questão de orientação mesmo. Quadro de funcionário de município que precisa ser alargado, tá? Precisamos de mais profissionais, porque a maioria dessas pessoas intolerantes que fazem tratamento de saúde, isso não se restringe por exemplo, ao grupo dos autistas, que é o grupo em que o meu filho faz parte, em que eu vivo, em que eu faço parte. Não é só o meu filho que tem restrição alimentar. Quando eu detecto que um membro da minha família tem restrição alimentar, o comportamento alimentar da casa muda. A necessidade da casa toda muda, porque eu não posso comer algo que o meu filho não pode comer. Como explicar para uma criança pequena que eu posso comer glúten, bolo, chocolate doce e ele não? Então, o comportamento da família muda junto. Então, muda junto. Não é só mais o meu filho restrito, é a minha família restrita. Tá? Então, essa orientação, ela precisa ser socializada, porque tem muitas pessoas que não convivem, não têm essa convivência. Então, a importância do alimento estar saudável, da farinha estar saudável, não é porque é farinha, que é seco, que tem baixa atividade de água, que não é úmido, que ela vai estar isenta de micro-organismos, de contaminação. Ela não pode estar sendo disposta em qualquer lugar, coloca na saca, coloca no chão, coloca no lugar, coloca no outro. Não. As pessoas que passam por tratamento de saúde, elas que fazem tratamentos, elas têm a sua imunidade mais baixa. Elas não podem comer qualquer alimento. O alimento precisa ter segurança alimentar, precisa ter seguridade, precisa ter baixa carga microbiana. Então, a orientação ao produtor, a orientação na comercialização. E a gente tem percebido também que
Às vezes sai produzido com qualidade, exporta com qualidade, mas lá na comercialização nós temos aí uma quebra de cadeia. O local de armazenamento não é apropriado, nós temos infestações, e aí nós temos um problema, então a cadeia como um todo, ela precisa ser fiscalizada, a população precisa ser orientada para quando vê uma saca de farinha no chão, ela justamente ela sinalizar, ei, isso não pode estar aqui. Então, a orientação, ela precisa ser melhor divulgada, socializada. Para quê? Para que o consumidor comece a cobrar o seu direito, a sua segurança. E aí começa-se a disparar os alertas, os gatilhos, e a sociedade ela vai se enquadrando. E aí o que vai acontecendo? A cadeia como um todo ela vai se enquadrando para o cuidado, para a segurança. Então, nós precisamos disso, de orientação, e aí nós temos a fiscalização, não só por parte do poder público, mas por parte também do consumidor. As denúncias também são muito importantes, tá? Para quê? Para que funcione. Nós precisamos colocar a cadeia para funcionar.